A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Já estamos no dia 27. Perseverem um dia de cada vez e a gente chega lá. Amém? Derrotando a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2:22. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Primeiro, redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo. Veja Tiago 4:7. Mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo na sua memória. Resistindo, você, na verdade, o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez mais que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre-se seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó 31:1. Davi orou: não me deixe ficar pensando em coisas sem valor. Salmo 119:37. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É o poder da sugestão. Movemo-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isto, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas, em geral, não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo.
A tentação começa capturando sua sensação, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir. Levante-se e desligue o televisor. Afaste-se do grupo que está fofocando. Saia do cinema no meio do filme. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reproduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com os pensamentos bons. Vou ler de novo. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Hebreus 3, 1. Lembre-se de Jesus Cristo, 2 Timóteo 2, 8. E encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4:23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantenhamos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. 2. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa, pelo menos, de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Eclesiastes 4, 9 e 10. Deixe-me ser claro: se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constantes e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse.
Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão. Tornam-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então, tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo-o fervorosamente à sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que, por isso, deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios 10, 13. E todos pecaram. Romanos 3, 23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornando-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa porque eu sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outras pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago 4, 6, 7. Terceiro, resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4, 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo
a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesa contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto. Se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não desistiu com Satanás. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido-o a memorizar um versículo por semana até o fim de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Quarto, esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Veja Provérbios 14:16. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. 1 Coríntios 10:12. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre há uma saída. Versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Pergunta para meditar: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Amém? Vamos passar para a ministração? Como derrotar a tentação na prática? O importante é nós termos em mente que sempre há uma saída. Não se desespere. Se você está enfrentando uma tentação, algo que você pensa que você não consegue sair disso, eu quero dizer para você hoje que é possível sim. Em 1 Coríntios, Deus mostra para nós que Ele sempre nos dá uma saída. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim no 12: aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, sempre que a pessoa pensa que é forte demais, que está livre de qualquer tentação, ela tem que ter cuidado, porque o inimigo pega essa fraqueza da gente pensar que a gente não cai e faz com que a gente caia. O versículo 13 fala assim: as tentações que você tem de enfrentar
são as mesmas que outros enfrentam. Então, se você está passando por uma tentação e você pensa, eu não consigo, eu quero te dizer que muitos já conseguiram. Se muitos conseguiram, você também consegue. Sabe por quê? Aqui na palavra diz que Deus, ele cumpre a promessa dele e ele não deixa que nós soframos tentações que nós não tenhamos, que tentação que venha sobre nós, que nós não tenhamos força para superar. Ele não deixa uma tentação maior do que as nossas forças. Quando uma tentação vier, Deus nos dá a força que a gente precisa para que a gente suporte e vença aquela tentação. Assim a gente pode vencer, pode sair. Então, o que está em síntese? O que diz esse versículo aqui, essa passagem? Que Deus, ele não permite que o diabo nos tente com coisas acima das nossas forças. Ele não permite. Ele não permite que o diabo faça algo que a gente não é capaz de suportar. Então, se você está sendo tentado, é algo que você é capaz de suportar. E é algo que Deus te dá as ferramentas para você se libertar. Não existe nenhuma teia de Satanás que você não seja capaz de sair dela. Aquelas que a gente não é capaz, Deus não deixa vir sobre nós. Porque toda a tentação tem que passar pelo crivo de Deus. O inimigo não pode nos colocar em tentação sem a permissão do Senhor, porque nada pode acontecer sem a permissão dele. E aqui está dizendo para nós que Deus não permite que venha algo maior do que aquilo que eu possa suportar. Olha como é lindo. Eu peguei umas passagens ali, algumas frases, que está em Isaías 43, onde Deus está falando assim, ó. Eu te formei, não tenha medo, eu te salvarei. Eu o chamo pelo nome, você é meu. Olha o que o Senhor fala para nós hoje. Ele fala que ele nos formou. Lembra que a gente estudou sobre isso? Que Deus nos fez, nos escolheu cada detalhe da nossa personalidade, a cor do nosso cabelo, do nosso corpo, tudo Deus escolheu para nós. Então ele nos formou. E ele fala: não tenha medo, eu te salvarei. Se você está passando por algo muito difícil, eu falo para você hoje, palavra de Deus para você. Não tenha medo, Deus te salvará. E ele diz aqui, eu chamo pelo nome, você é meu. O Senhor, ele sabe o seu nome. E ele diz para você, você é meu. Eu cuido de você, eu te salvo. Eu te coloco num alto refúgio. Por quê? Porque você é meu. Você conhece o meu nome. E Deus fala, quando você passar pelas águas profundas, você não se afogará. Quando você passar pelo fogo, as chamas não te queimarão. Por quê? Porque Deus está conosco. Então não tenha medo, ele diz, não tenha medo. Eu estou com você. Então se Deus está conosco, nós não precisamos ter medo, nós precisamos confiar. Deus está conosco. Ele dá sempre os meios e capacitações necessárias para escaparmos das tentações. Amém? Então, nada que possa vir de fora é maior do que aquilo que o Senhor já colocou no nosso interior para que a gente possa sair. Então, nós vamos falar um pouco sobre os fundamentos bíblicos que você precisa interiorizar para conseguir resistir ao mal, para conseguir superar a tentação, para conseguir vencer. O primeiro fundamento que nós vamos falar sobre ele é não combata, desvie. A batalha acontece na nossa mente. Sempre que nós batermos de frente com o inimigo, que é a tentação, nós devemos desviar. Vamos imaginar que a gente está indo por um caminho e ali à frente tem uma tentação, é algo que pode me colocar em uma situação difícil. Então, ao invés de eu ir lá e falar, não, eu supero isso aqui fácil, é melhor eu desviar do que eu cair naquela tentação, porque eu desviar é mais fácil do que sair ali de dentro.
Então, não discuta com a tentação, gente. Vira as costas e saia. Não perca tempo conversando com a tentação, conversando com pensamentos que tentam você. Por exemplo, se você fuma e você quer deixar o vício do cigarro, não fica com o cigarro perto de você, não fica pensando no cigarro, falando do cigarro. Você vai ficar com mais vontade, de sentir vontade. Então, você tem que desviar seu pensamento do cigarro. Você quer deixar a bebida? Não fica falando de bebida, não vá para o bar. Não vá para lugares que as pessoas estão bebendo, fale de outra coisa, desvie o pensamento, porque senão você vai ficar com mais vontade de beber ainda. Use o princípio da substituição, que a gente tem lá em Romanos 12, 21. Vença o mal com o bem. Substitua aquele pensamento por outro pensamento. Então, a gente não vence as trevas lutando com trevas. A gente vence as trevas acendendo a luz. Não adianta se você ficar lá no meio da treva lutando, você não vai conseguir sair dela. Mas se você acender a luz, vai. Então você vai substituir, por exemplo, a ira. Tá com raiva, com muita raiva. Troque a ira pela mansidão. Lá em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor. Então tá no meio de uma discussão. Dê respostas brandas. Você vai acabar com a discussão, mas se você continua com respostas bravas, o furor continua. Então, faz esse processo, utilize esse processo da substituição. Por exemplo, sentimentos de vingança, ficou com muita raiva, aconteceu uma coisa, troque pela misericórdia. Romanos 12, 19. Não se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Porque as escrituras estão falando sobre isso. Deus fala, deixe comigo. A murmuração, troque a murmuração pelo louvor. Salmo 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Está passando por situação difícil? Não fique murmurando, louve. Faça isso e tentem, experimentem para vocês verem. Você vence a tentação não por combate direto, mas por desvio estratégico e santo. 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal. 2 Timóteo 2:22. Foge das paixões da mocidade. A tentação, você precisa fugir dela. Você precisa desviar dela. Você precisa virar as costas para ela. Não fica batendo de frente com a tentação. Afasta-se dela. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. O celular. O celular ele dá uma liberdade tremenda para nós. Ali no celular eu posso ver tudo o que eu quiser. Eu posso cair em tentação o tempo inteiro, não posso? Tá uma janela aberta para tentação. Ah, tô com problemas, vendo coisas aqui que eu não posso ver. Ah, você vai ficar com o celular ligado? Não adianta, você vai continuar caindo na tentação. Então, o que tem que fazer? Fecha o aplicativo, desliga o celular, silencia o celular, vai orar. Você venceu a tentação. Por quê? Porque você se desviou, se protegeu. Deu aquela tentação de pegar o celular e ver coisa que não pode? Apaga, desliga e vai orar. Você fez o quê? Você fugiu ao invés de ficar pensando naquilo. Você pegou o pensamento, substituiu pelas coisas do Senhor imediatamente. Agora, se você deixa o pensamento ser alimentado, aí já era. Outro exemplo. Alguém provoca para brigar. Aí você respira fundo, sai do ambiente e ora antes que a ira te domine. Muito bem, você venceu, usou a mansidão e venceu. Você fugiu do confronto, da contenda. A pessoa queria brigar, mas você respirou fundo, saiu do local e orou ao Senhor, pediu socorro rápido ali naquela hora e venceu com a mansidão. Outro exemplo, está cansado, a mente começa a mentir.
Deus não te ouve mais. A mente começa, Deus não te ouve mais, você está cansado de fazer isso, não está dando certo. Em vez de ficar brigando com seus pensamentos, começa a declarar versículos de vitória em alta voz. Pronto, venceu o abismo com a espada da verdade. Não fique dando vazão para os seus pensamentos, para pensamentos pessimistas, pensamento de derrota, pensamento de que Deus não me ama, pensamento de que Deus não me ouve. Não dê vazão para isso. Vença isso com versículos de vitória, versículos do amor de Deus, versículos que vão te ajudar a vencer esse abismo. Outro exemplo. Começa uma conversa que vai virar fofoca. Você está ali no meio da turma, começou uma conversa ali que vai virar fofoca. Você imediatamente muda de assunto e elogia a pessoa citada. Pronto, você não deu espaço ao diabo. Você desviou com sabedoria, o assunto mudou. Outro exemplo, vem uma tristeza profunda, aquela vontade de parar tudo, de desistir de tudo, de desaparecer. Aí o que você faz? Vai, liga para uma amiga, confessa o que você está sentindo, pede para ela orar com você. Pronto, você desviou aquela solidão e você gerou uma cobertura espiritual. Desviar, gente, não é covardia, é sabedoria. Desvia o mau pensamento, desvia aquilo que você está vendo que vai te levar para o buraco. Não fica alimentando. Já viu aquele dizer? Se você alimentar, ele vai ficar forte, mas se você não alimentar, ele vai morrer de fome. É exatamente assim, o pensamento que você alimenta fica forte. O pensamento que você não alimenta morre de fome. Que pensamento que você quer ter? Pensamento da palavra do Senhor ou pensamentos de desistência, de tristeza, de amargura? Quais pensamentos você quer ter? Alimente aqueles que você quer que prevaleçam. Depende de você. Está nas suas mãos. O segundo fundamento, entenda, você precisa de ajuda. Há coisas que acontecem com a gente que a gente não consegue sozinho, a gente tem que entender isso. Se você estiver sendo vencido pelo ciclo destrutivo da intenção, do fracasso, da culpa, isso é uma prisão emocional. Por exemplo, intenção, vou falar de cada um, intenção, fracasso e culpa, vou falar da intenção. A pessoa começa com um desejo imenso de agradar a Deus. Ela faz um propósito e declara, desta vez vai. Nunca mais vou fazer isso, agora vai mudar. Logo no primeiro instante ela já caiu daquele propósito dela. Aí vem o segundo, que é o fracasso. Diante daquela caída, ela entra em tentação na hora. A carne dela fala mais alto. Ela se vê fazendo aquilo que ela garantiu que não ia fazer. E nesse momento quebra todo aquele propósito que ela tinha e ela entra num sentimento de impotência, que aí vem aquele fracasso. O fracasso, ela sentiu aquele fracasso, ela cai imediatamente no sentimento de culpa. Depois do erro, o inimigo entra com a acusação. Você não presta, é melhor nem orar. Ninguém pode saber. Você não consegue mesmo. Não adianta você fazer, é melhor esquecer. Deus te rejeitou. A culpa, gente, ela paralisa, ela afasta da oração, ela abafa a fé e ela te faz desistir. Então, se você passa por isso, por exemplo, no nosso propósito, a pessoa começa com aquela intenção, vou fazer o propósito de 42 dias, né? Aí já no primeiro dia ela começa ali, já vai dando aquele desânimo e ela já cai no fracasso. E depois ela para e ela sente culpa. Então, se a pessoa está passando por isso é só um exemplo, mas são tantas e milhares de outras situações que a gente vive. A gente precisa de procurar ajuda. Esses dias uma pessoa me procurou ajuda exatamente nisso aqui.
E eu falei para ela: você vai só retomar, sem culpa, sem permitir que o inimigo te paralise, sem pensar assim, não, agora eu tenho que correr e alcançar todo mundo. Não. Você começa de onde você parou e vai fazendo um de cada vez, sem desânimo. O desânimo começa a te atacar, você desvia o pensamento e vai. Aí a vitória vem. Então nós precisamos de entender que nós precisamos de ajuda quando é alguma coisa que eu coloco aquele inicio todo feliz, de repente já caio, de repente vem a culpa, aí eu começo de novo, cai de novo, vem a culpa de novo, eu só vou ficando pior cada vez. Então eu preciso entender que eu preciso de ajuda. Nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir essa intenção por uma rendição. Você precisa de Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Peça ajuda a uma pessoa do bem, uma pessoa que mostra frutos. Então, se você está em uma situação e você não consegue sair daquela situação, ao invés de ficar na intenção, entra para a rendição. Se renda a Cristo. Se renda, fala: eu preciso de ajuda, Senhor. Eu não consigo levar isso aqui sozinha. Eu preciso de ajuda. E você vai procurar uma pessoa para orar com você. E essa pessoa deve ser uma pessoa, um intercessor, alguém que você vê frutos na vida dele, alguém que você sabe que tem compromisso com Deus. Não é qualquer pessoa também, senão fica pior, né? Então você vai substituir essa intenção por uma rendição. Você vai se render, entender que você precisa de Jesus, entender que você precisa de alguém. Jesus, envia alguém para me ajudar, abra minha mente para eu ver essa pessoa e eu pedir ajuda. Você precisa reconhecer as suas falhas sem ficar se vitimizando. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e não os encobri. Eu confesso e o Senhor me perdoa. A confissão, gente, ela quebra o poder da culpa. Quando você confessa suas falhas, olha, realmente eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda, Senhor. A culpa vai embora. Você confessou o seu pecado, você confessou a sua falha, você pediu ajuda. Outra coisa que você pode fazer: substituir a mentira pela verdade. Muitas vezes o inimigo ele nos cerca e nos amarra no engano. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa, ela é a corrente e a graça de Jesus é a chave que abre essa corrente. Então, substitua. Creia no que a Bíblia diz, não no que o seu pensamento, as suas emoções ou até o diabo está dizendo na sua cabeça. Se a Bíblia fala que não há condenação, mesmo que você tenha caído ali, não tenha conseguido, não há condenação para você. A graça, ao amor de Cristo, a mão do Senhor estendida para você. Pegue esta mão e levante. Outra coisa que você pode fazer: receba o poder do Espírito Santo para vencer. Gálatas 5:16. Andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. O Espírito não só consola, gente, ele capacita você a vencer. O Espírito Santo revela Jesus para nós. O Espírito Santo, ele tira o véu e nos mostra a verdade. Então, busque o Espírito Santo, consagre o Espírito Santo. Senhor, eu não estou conseguindo fazer. Me ajuda, Espírito de Deus, me dá instrumentos, me dá força. Me mostra uma pessoa que pode orar comigo. Não fica se vitimizando, confesse. Não fique com pena de você mesmo, reaja. Enquanto lutar pela sua própria força, pela força do seu braço, algo sempre irá ser mais forte do que você. Seja fortalecido pelo poder do Senhor. Assim, você será
imbatível. O poder de Deus que te fortalece, não existe nada mais poderoso do que isso. Mas se você continua lutando com a força do seu braço, sempre haverá algo, alguém mais forte do que você. Então, ao invés de ficar se culpando, de ficar só na intenção, de ficar se martirizando, substitua isso pela rendição ao Senhor. Busque ajuda em Deus. Busque ajuda em pessoas que você sabe que são pessoas de Deus. Busque enchimento com o Espírito Santo, confesse as suas falhas, fuja da vitimização, corra da vitimização. Corra de ficar dando desculpa para o seu pecado. Confesse e deixe. E aí nós vamos entrar aqui também agora para o terceiro fundamento bíblico que te ajuda a você derrotar a tentação. O terceiro fundamento, o primeiro é o quê? Desviar, não é? Desvia da tentação. O segundo é entender que você precisa de ajuda. É se render a Cristo, pedir ajuda. O terceiro, resistir ao diabo. Tiago 4,7 fala para a gente resistir ao diabo que ele foge. A gente falou muito sobre isso ontem. Esse resista ao diabo não é uma sugestão, gente, é uma voz de comando para nós, é uma ordenança. Não se resigne, reaja. Não fique resignado, não fique conformado com esse mundo. Não aceite passivamente as mentiras do inimigo na sua vida. Não aceite as armadilhas do diabo. Contra-ataque com a verdade. E você pode o quê? Usar a armadura de Deus. Assim, você vai ficar seguro. Você será inabalável se você se vestir, se revestir da armadura. O inimigo, ele quer que você aceite o sofrimento como destino. Ah, eu nasci, foi para isso mesmo, eu não nasci com sorte. Ah, eu nasci para ficar sozinho o resto da vida. Ah, não, eu nunca vou casar na minha vida. Ah, não, ninguém nunca vai me amar. Eu nasci foi para isso mesmo. Ah, a minha família, todo mundo separa. Eu também vou. Essa lamuriação. O inimigo fica tão feliz com isso, gente. Mas quando você contra-ataca com a verdade do Senhor, você põe ele para correr. A armadura que Deus deu para nós, ele disponibilizou para que a gente vença todo e qualquer tipo de tentação, ela nos ajuda a nos livrar de todo e qualquer tipo de cilada do diabo. Cada peça da armadura é uma peça de defesa. É para você se defender. E tem uma delas que é para a gente atacar, que é a última que nós vamos falar aqui. Então, nós temos o quê? O capacete da salvação que protege a nossa mente. A gente começa entregando a nossa vida para Jesus. Começa recebendo a salvação. Quem está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5,7. Depois do capacete vem a couraça da justiça que protege o nosso coração. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Ah, se eu falhei, aconteceu alguma coisa, eu não deixo de ser justificada, porque quem me justifica é Cristo, não é aquilo que eu faço. Aí, depois nós temos o cinto da verdade, o cinturão da verdade, que ele firma a nossa alma. Encha-se da palavra que desmascara o engano. A verdade ela desmascara o engano de Satanás. Por isso que eu preciso me alimentar da verdade o tempo inteiro. Estudar a palavra, estudar a Bíblia, saber a Bíblia de cor. Se eu quero ser forte espiritualmente, eu tenho que ter essa atitude. As sandálias do Evangelho da Paz. Ande em missão com pés protegidos. Proteja seus pés dos espinhos, para que você não pare de andar, para que você não retroceda. Avance, testemunhe, declare o reino de Deus. Anda sempre para frente, não fica olhando para trás, não. Não retroceda na caminhada, para frente é que se anda. O escudo da fé,
Ele protege a nossa integridade. Ele apaga os dardos da dúvida, da culpa, do engano. Creia, creia. Não fique esperando ver para crer. Creia naquilo que você sabe que é real, que é Jesus. Creia naquele que você já se entregou a Ele. Não fique titubeando em dois pensamentos. Use seu escudo para se firmar no Senhor. Não deixe que o inimigo lance dardos e que eles acendam dentro do seu coração, explodam com milhares de sementes de dúvida, de culpa, de engano. Não. Quando o inimigo lançar o dardo, já coloca o escudo e já apaga todos esses dardos. Aí você vai andar em vitória. E a última, que é a espada do Espírito, ela é a única arma de ataque. Então, nós vamos declarar as promessas do Senhor e essas promessas do Senhor vão destruir as mentiras de Satanás. Com a espada do Espírito, eu destruo as forças do maligno. Por isso que eu tenho que ter a espada do Espírito sempre afiada. Eu tenho que estar com ela decorada. É importante que eu decore versículos, porque se eu não decoro versículos, a minha arma está sem munição. Lembra de eu dar munição para vocês? São os versículos que você pode usar nessas horas. Então, meus amados, posicionem-se como filhos de Deus. Usem a autoridade que Jesus te deu. Ore todo o tempo. Não aceite, reaja. Não lamente, levante-se, não dê ouvidos à carne, vista-se da armadura de Deus, resista ao inimigo e fuja para Deus. Amém? Então, não aceite a obra do inimigo na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Reaja. Você tem armas para destruir qualquer tipo de mal que queira se aproximar de você ou da sua casa. Creia no Senhor que Ele é fiel e Ele não deixa que venha algo sobre você que você não é capaz de vencer. Amém? E o quarto fundamento, esteja ciente da sua vulnerabilidade. Você pode estar se sabotando. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuidado para não cair. Então, não pense que você é forte demais. Não pense que você tem força por si só. Amém? Provérbios 14, 16. Quem tem juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então, vamos tomar cuidado, não vamos agir sem pensar, não vamos agir como tolos. Romanos 12, 3. Não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então, não pense nem a quem e nem além de você. A forma que a gente pensa sobre nós mesmos tem impacto direto na forma como nós agimos diante da nossa vida. Então, você tem que ter pensamentos claros a respeito de você. Pensamentos com humildade, real. Não pense nem além e nem a quem. Pense aquilo que realmente é. Saiba julgar você mesmo, julgar as suas atitudes, sem se vitimizar, sem ficar se condenando, sem ficar se sabotando. Por quê? Porque pensar além do que nos convém, isso é orgulho, gente. É a pessoa que acha que não precisa de ajuda. Ela recusa conselho, ela recusa correção, ela força a abertura de portas que não é para ela. Ela menospreza o que os outros fazem, fica sempre criticando, com aquela arrogância, com aquele orgulho, ela está pensando que ela é a última bolacha do pacote. Qual que é o resultado disso? É queda, é frustração, é solidão, as pessoas não querem saber,
A pessoa fica dura de coração, se afasta de Deus. Deus rejeita o orgulhoso. Então não pense além do que você deva pensar de você, mas também não pense a quem. Não pense menos do que convém. Ou seja, há pessoas que pensam com uma certa falsa humildade. Como que é isso, Meir? Elas se escondem quando Deus chama elas para agir. Tá na hora que elas precisam ter atitude, elas ficam se escondendo, omissas. Ela se sente indigna a ponto de paralisar a fé. Ah, não, isso não é para mim, não posso, nem isso, não. O Senhor está dando para ela a condição e ela não utiliza. Ela recusa o chamado por medo de errar. Ai, não sou capaz, não consigo. Não, pega o talento que Deus deu para ela e enterra. É uma falsa humildade. Ela se diminui diante dos dons que recebeu. Qual que é o resultado disso? Estagnação, medo, desperdício da graça que Deus deu, desperdício dos dons. Gente, a sabotagem ela acontece quando a nossa mente não está renovada pela palavra de Deus. Uma mente que não renova na palavra de Deus, ela fica debaixo da mentira, do engano. E ela, a pessoa própria, se sabota. Não precisa nem do inimigo fazer nada, ela mesma faz com ela. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, não se conforme com o mundo, não se conforme se o inimigo jogou na sua mente que você não nasceu para ser feliz. Não se conforme com isso. A mente renovada pela palavra, ela não se exalta e nem se rebaixa. Ela se alinha à vontade de Deus. Então vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos colocar a palavra de Deus na nossa mente, vamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Assim nós vamos ficar alinhados com a vontade de Deus. Você tem calado quando devia falar? Você tem escondido quando deveria servir? Você tem se diminuído quando Deus te capacitou? Gente, isso pode ser a falsa humildade. Você está se sabotando. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: sou o que sou pela graça de Deus. Então nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que nós estejamos alinhados à vontade perfeita do Pai. Por quê? Porque a tentação é o campo onde não se mede. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar. A tentação é o campo onde não se mede apenas o desejo do pecado, mas a profundidade do temor de Deus. Ali na tentação, a gente vê como que a gente teme a Deus. Porque se a gente não teme a Deus, a gente acaba escolhendo fazer a vontade da nossa carne. Então, gente, a tentação não só expõe o quanto somos fracos, mas o quanto a nossa alma foi treinada para preferir a eternidade ao temporário. Então, ali na hora da tentação, a gente acaba expondo realmente se eu sou orgulhoso demais, se a minha mente não está alinhada ao Senhor, o que eu escolho para a minha vida. É na hora da tentação que eu vou fazer as escolhas. Às vezes eu escolho o mundo e deixo Deus. Eu escolho o que é temporário e viro as costas para a eternidade. Por isso é importante vencermos a tentação, porque não é fácil. Se fosse fácil, não existiria nem tentação mais, ela já teria sido destruída, não é verdade? Então vença a tentação, porque o Senhor jamais vai dar permissão
para você ser tentado além das suas forças. Amém? Glórias a Deus. Então vamos ao exercício? Muito bem, meus amados, pensando sobre o meu propósito de vida. O dia 27, entre parênteses, 5/5/2025. Oh, que dia abençoado! Tema: sempre há uma saída. Pensa isso com você, medita sobre isso. Sempre há uma saída. Você nunca está perdido. Deus sempre dá para nós um escape. Pensa nisso. O versículo-chave, 1 Coríntios 10:13. As tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força de suportar. Amém? Esse é um versículo que você precisa decorar. O decreto de hoje: eu não sou escravo do pecado. Eu posso todas as coisas, pois Cristo me fortalece. Amém? Vou repetir. Eu não sou escravo do pecado. Eu posso todas as coisas, pois Cristo me fortalece. Amém? Passando para a pergunta para meditar. A pergunta de hoje é a seguinte: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Muito bem. Quem que é a pessoa que você vai pedir para ser intercessor com você? Eu vou te dar algumas perguntas aqui que você pode responder para te ajudar a escolher essa pessoa, amém? Então, antes de escolher, você vai passar por essas etapas que eu vou colocar aqui. Primeiro, antes de escolher, você vai orar e pedir ao Espírito Santo para te ajudar a escolher. Você vai falar com o Senhor, quem o Senhor levanta para caminhar comigo? E você vai escolher não na emoção, mas na condução do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você vai fazer para escolher essa pessoa, você vai orar antes e vai falar com o Espírito Santo, quem o Senhor levantou para caminhar comigo? Lembrando que não escolha pela emoção, escolha guiado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito falar o seu coração. 2. Escolha alguém que os frutos manifestam alinhamento com Deus. Escolha pessoas de bons frutos, não de maus frutos. Olhe o fruto da pessoa, que tipo de fruto que ela tem mostrado. Uma coisa fácil para te ajudar a escolher aí, você vai observar o que a pessoa diz. Porque a pessoa fala aquilo que está o quê? Cheio o seu coração. Se a pessoa fala coisas boas, o coração está com coisas boas. Então você analisa friamente isso aí. Sem julgamento, sem preconceitos, com clareza e entendimento, guiado pelo Espírito Santo, né? Terceiro, escolha alguém que ora mais que você. Anda em espírito de oração, que não brinca com a vida, que leva a palavra de Deus muito a sério. Então, terceiro, escolha uma pessoa que ora mais do que você, uma pessoa que não fica brincando de ser crente, uma pessoa que leva a palavra de Deus muito a sério, que respeita, que teme ao Senhor, né? 4, peça a confirmação do Espírito Santo. Como que é a confirmação do Espírito Santo? A paz é a chave. Lembre sempre disso. Quando o Espírito Santo confirma no nosso coração, nós sentimos paz. Se você não sente paz, o Espírito Santo não está confirmando no seu coração. Amém? Gente, vocês podem ter muitos amigos, líderes, conselheiros, mas o intercessor é uma coisa rara. Por quê? Porque o intercessor, eles são vigias espirituais que Deus posiciona nas nossas torres, nas torres da nossa vida, para nos lembrar do céu quando a terra nos torna pesada. Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher um intercessor, uma pessoa para orar com você, uma pessoa que você vai convidar, e aí você vai
passar por essas 4 etapas para você convidar essa pessoa. A primeira que eu falei, orar antes, escolher uma pessoa com frutos bons, escolher alguém que ora mais que você e pedir confirmação, que é a paz, confirmação do Espírito Santo. Aí, escolheu a pessoa, liga para ela, marca o encontro com ela, explica toda a situação, convida ela para orar junto com você, se ela pode ser a sua intercessora. E é claro que você também vai orar com ela, vai orar por ela, né? Amém? Muito bem, esse é esse exercício para você responder essa pergunta, qual a pessoa que você vai escolher. Pula a linha, próximo exercício. O que vou fazer hoje, na prática? Gente, é muito legal o que nós vamos fazer hoje. É muito bacana mesmo. Então, hoje, o que você vai fazer? Hoje você vai confeccionar uma pulseira da vigilância. Oh, glória! O que é isso, Beira? Uma pulseira da vigilância? É um lembrete visível de uma verdade invisível. Então, é um lembrete para que você ore, para que você resista, para que você permaneça em Cristo. Essa pulseirinha você vai confeccioná-la com barbante, com linha, com fita de cetim, com material que você gostar aí. Como que você vai fazer essa pulseirinha? Você vai pegar um pedaço de barbante ou um pedaço de fita, algo que você vai poder amarrar no braço depois, e você vai confeccionar ela assim. Você vai dar 3 nós nela. Em cada nó, por exemplo, no primeiro nó que você der, esse primeiro nó vai representar o vigiar. Aí você escreve, ó, primeiro nó, vigiar, Mateus 26, 41. Segundo nó, quando você der o segundo nó, você vai falar resistir, Tiago 4, 7. Terceiro nó, permanecer em Jesus, João 15, 4. Então, você vai dar 3 nós e você, ao fazer o primeiro nó, deu o primeiro nó, fala vigiar, Mateus 26, 41. Segundo nó, deu nó, fala resistir, Tiago 4, 7. Terceiro nó, fala permanecer em Jesus, João 15, 4. E aí, como que você vai usar essa pulseirinha? Você pega a pulseirinha, amarra no seu braço e você vai fazer isso. Toda vez que a tentação bater a sua porta, você vai declarar a palavra de Deus no versículo. E aí você vai fazer uma oração. Por exemplo, deu alguma tentação, você pega no primeiro nozinho e fala vigiar, Mateus 26, 41. Se você decorar o que está escrito em Mateus 26, 41, ainda fica mais forte, hein? Então, depois, aí você falou, vigiar, Mateus 26, 41. Aí você vai orar assim, Senhor, guarda o meu coração, eu escolho a tua verdade. Então, você vai se lembrar de vigiar nessa hora. Deu uma outra hora, você pega no segundo nozinho, resistir, Tiago 4, 7. Senhor, guarda o meu coração e me ajuda a resistir todo e qualquer tipo de tentação. Pronto. Aí tá lá de novo, veio outra tentação, pega no terceiro nozinho. Permanecer em Cristo, João 15, 4. Senhor, dá-me forças para que eu permaneça em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu escolho permanecer em Cristo Jesus. Amém? E aí você está fazendo o quê? Você está fazendo uma prática de vigilância. Essa pulseirinha não é um amuleto, gente. Lembre disso, nós não estamos fazendo amuleto. Essa pulseirinha é um lembrete para te ajudar a vigiar nas horas de tentação. Às vezes você está com algum pensamento, você olhou na pulseirinha, lembrou e vai falar, vigia, Meir, vigia. Lembra lá de Mateus 26, 41? Vigia. Aí você já desvia o pensamento daquele mal. Entendeu? Então você vai fazer essa pulseirinha e vai mandar foto para mim que eu quero ver. Muito bem, terminou, agora nós vamos para o Acaz. Acaz é o nosso tempo de oração, de adoração, de confissão, de súplica. Então, Acaz, a adoração. Pega o nome do Senhor
e adore, use o nome do Senhor para adorar. Confissão, confesse pelo menos 3 pecados de hoje. Ação de graças, escolha 3 motivos e agradeça hoje, de hoje. Súplica, suplique, faça os seus pedidos ao Senhor para as suas necessidades de hoje. Amém? Terminou tudo, terminou o dia de propósito. Glórias a Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, coloco diante do Senhor o meu irmão, a minha irmã, aquele que está agora preparando, analisando, sentindo, fazendo exercício, ouvindo, Senhor, aprendendo, Senhor, a resistir o diabo, para que o diabo fuja definitivamente. Senhor, meu Deus, nós oramos agora e cobrimos cada irmão, Senhor, com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, vem cobrir com teu sangue cada pessoa que está fazendo esse propósito e a sua família. Em nome do Senhor Jesus, guarda toda a casa, guarda toda pessoa, guarda os casamentos, Pai, guarda as famílias, guarda a vida de cada um, Pai, a vida financeira, a vida espiritual, a vida emocional. Senhor, restabelece a saúde dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, e que cada um de nós continuemos uns pegados nas mãos dos outros e que ninguém solte as mãos uns dos outros e que nós possamos chegar juntos, Pai, nas bodas do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, meus amores, se assim o Senhor o permitir. Fiquem com Deus.